Eu vi a fé virar fogueira. Eu vi a devoção queimar imagens. E acredite, eu sou aquele que escuta os sussurros do Brasil, as histórias que a gente esconde em Minas Gerais. A história de Maria da Graça, uma faxineira que virou juíza, é um labirinto de verdades. Verdades que você precisa ver. Até o fim. Maria da Graça tinha 47 anos. Sua vida inteira, naqueles confins de Minas, foi tecida por uma fé evangélica. Uma fé rígida, que via o mundo lá fora como um campo minado, cheio de idolatria e pecado. Mas o que moldou sua alma de verdade foi a dor. A perda da irmã mais nova, Ana, levada por uma doença cruel. As orações fervorosas não adiantaram, não detiveram o inevitável. E a comunidade sussurrava sobre falta de fé, sobre brechas espirituais. Maria internalizou uma mentira. Sua fé nunca era pura. Nunca era forte o bastante para proteger. Essa crença se tornou um muro, uma sentinela vigilante, contra qualquer vestígio de impureza, especialmente contra as imagens. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Maria encontrou na faxina um disfarce, uma forma de exercer sua vigilância. Limpava casas, estabelecimentos. Mas cada imagem católica que via, cada estatueta de santo, era uma afronta, um lembrete da idolatria, que em sua mente desprotegeu sua irmã. Com o tempo, a aversão virou ação, uma prática secreta, perturbadora. Em vez de só limpar, ela recolhia as figuras, furtivamente. Levava para casa, onde, sob o manto da noite escura, as submetia a um ritual de purificação, à sua maneira. O fogo, que para muitos é perda, era para Maria libertação, instrumento de redenção. Queimava o que considerava impuro, perigoso, buscando uma paz que nunca alcançava, uma paz que sempre escapava. A cada imagem que sumia, um alívio momentâneo, uma falsa sensação de controle sobre um passado que assombrava. Sua casa, antes refúgio, virou santuário, sombrio, de sua cruzada particular. Prateleiras e armários, cheios de estatuetas roubadas, aguardando o fim. Ela agia com precisão cirúrgica. Observava hábitos, horários ausentes. Garantia que nenhum vestígio fosse percebido. A fumaça das queimas noturnas, dispersada com cuidado, era um bálsamo para sua alma, um rito essencial para sua sanidade. Ela acreditava proteger outras pessoas da mesma dor de sua irmã, uma crença que alimentava sua compulsão. A cada novo lar purificado, a convicção de Maria crescia. As estatuetas, objetos inofensivos para uns, eram vetores de escuridão sutil, causadoras de desgraças, invisíveis. Sua lista de clientes virou um mapa de almas a serem salvas. Ela planejava rotas, estudava a coleta de lixo para que as cinzas sumissem sem deixar rastro. A adrenalina de cada operação, um combustível viciante, misturada à satisfação de um dever cumprido. Seus pensamentos eram um monólogo, justificando cada ação, cada transgressão como sacrifício por um bem maior, para libertar famílias da idolatria que, segundo ela, destruiu a sua. A imagem de São Francisco, um alvo recorrente, para Maria, o santo dos animais, desviava a devoção de Deus para uma criatura. Enquanto isso, seu pequeno vira-lata Totó, uma das poucas constantes em sua vida desorganizada, começou a demonstrar sinais preocupantes. Maria, absorta em sua missão, mal notou a fraqueza crescente do companheiro fiel. A fraqueza de Totó, antes um tremor quase imperceptível, virou um arrastar de patas. O focinho, que antes farejava o mundo com avidez, agora jazia pálido e úmido. Maria, acostumada à rotina imutável de sua cruzada, demorou a registrar a mudança. Atribuía o cansaço do vira-lata à idade, ao calor de Minas. Mas os olhos de Totó, antes cheios de uma lealdade inabalável, começaram a turvar. A cada manhã, o esforço para se levantar era maior. A tigela de ração, antes devorada com voracidade, permanecia intocada.
A obsessão de Maria, contudo, era um véu espesso. Ela via o mundo através da lente de sua missão. A dor de Totó era um incômodo, uma distração, mas não uma prioridade. Não ainda. Sua mente estava ocupada com a Casa dos Almeida, uma família tradicional de Diamantina, que ostentava uma coleção de santos barrocos. Entre eles, um São Francisco de Assis, esculpido em madeira, com os braços abertos para um lobo, era um particular espinho em sua alma, uma afronta direta à sua convicção de que a devoção deveria ser exclusiva. Aquele santo, ela pensava, era o epítome do desvio. Noite após noite, os gemidos baixos de Totó quebravam o silêncio do pequeno casebre. Maria, deitada em sua cama, tentava ignorar. Recitava versículos, pedia a Deus que afastasse a doença. Mas as orações pareciam vazias, sem resposta. A imagem de Ana, sua irmã, morrendo apesar das preces fervorosas, voltava para assombrá-la. O mesmo medo, a mesma impotência, começava a rastejar em seu coração, substituindo a falsa sensação de controle que suas queimas noturnas lhe davam. Um dia, ao voltar da casa dos Almeida, carregando São Francisco de madeira cuidadosamente envolto em um pano, Maria encontrou Totó estirado no chão da cozinha. Não havia mais o brilho nos olhos, nem a tentativa de levantar a cabeça. A respiração era rasa e irregular. Um pânico gelado, diferente de tudo que já sentira, começou a se espalhar por seu peito. Não era raiva justificada contra a idolatria, mas um terror primitivo. Aquele animal, tão pequeno e indefeso, era o único elo com a ternura que ela havia enterrado junto com Ana. Ela largou o santo roubado no canto e se ajoelhou ao lado de Totó, as mãos trêmulas. Tentou dar-lhe água, mas ele não reagia. As orações que antes eram um escudo, agora eram um lamento desesperado. Senhor, por favor, não o leve, não de novo. A promessa de sua fé, de que a devoção pura traria proteção, parecia um eco distante. A sentinela vigilante em sua mente, que antes a impulsionava contra as imagens, agora a acusava. Sua fé era falha. E por isso, Totó estava morrendo. Naquela noite, o fogo não trouxe a purificação habitual. As chamas lambiam a imagem de São Francisco, mas o cheiro da madeira queimada não era bálsamo, era cinza. E o choro de Maria, abafado pelo silêncio da noite, era um som novo. Um som de derrota, de uma fé que se esfacelava diante da impotência. A cada tossida fraca de Totó, a cada suspiro rouco, a convicção de Maria se desfazia. As imagens eram o inimigo, mas o fogo não salvava, apenas consumia. E agora, o que consumia era sua última esperança. Ela se viu sozinha, em um labirinto que havia construído, com seu único companheiro à beira da morte. O que fazer quando o único caminho que conhecia levava ao mesmo desfecho? O sol rasgava a madrugada, mas o casebre de Maria permanecia mergulhado em uma penumbra fúnebre. Totó, ainda estirado, mal se movia. A cada respiração superficial, o peito de Maria apertava. As promessas vazias de sua fé ecoavam em sua mente como um requiem. Senhor, por que me abandonaste de novo? Por que levas o que me resta? Não havia resposta. Apenas o silêncio opressor e o cheiro persistente de cinzas. A fogueira noturna, que antes era seu ritual de poder, agora era um monumento à sua impotência. Ela se arrastou até a cozinha, as pernas pesadas, a alma mais ainda. A tigela de ração continuava cheia, intocada. Os olhos de Totó, antes tão vivos, agora eram opacos, perdidos em um vazio que Maria reconhecia. O mesmo vazio que viu nos olhos de Ana. O mesmo que sentiu em seu próprio coração por décadas. A sentinela em sua mente, antes tão rígida, agora estava em ruínas. Não havia mais inimigos externos, apenas a derrota interna. Em um surto de desespero, ela se levantou e começou a vasculhar os armários e prateleiras de seu santuário sombrio. Não em busca de mais uma imagem para queimar, mas com uma fúria cega, derrubando estatuetas, quebrando gesso, madeira. Uma Nossa Senhora sem cabeça rolou pelo chão. Um São Jorge sem lança se despedaçou.
Ela precisava de um bode expiatório para sua dor, sua raiva, sua fé traída. Mas em meio ao caos, sua mão se deteve. Escondida atrás de uma pilha de livros velhos, uma pequena imagem de São Francisco de Assis. Não era a barroca dos Almeida, mas uma figura humilde, de cerâmica, com um pássaro pousado em sua mão. Uma das primeiras que havia furtado, esquecida, poupada do fogo talvez por seu tamanho diminuto. Os olhos da estatueta estranhamente pareciam fixos nela, sem julgamento, apenas uma serena compaixão. Maria a pegou, a cerâmica fria em suas mãos trêmulas. Lembrava-se da casa de onde a tirara, uma senhora idosa, de olhar gentil, que falava com a imagem como se fosse um filho. Maria, na época, sentira repulsa. Agora sentia apenas um eco daquela ternura. Uma ideia insana, blasfema, começou a borbulhar em sua mente. O que mais ela tinha a perder? Sua fé já estava quebrada, sua esperança morta. Com a imagem de São Francisco na mão, Maria voltou para junto de Totó. Pela primeira vez em anos, ela não recitou versículos bíblicos. Não invocou o nome de Deus em um pedido de purificação. Em vez disso, num gesto que a fez sentir-se como a mais vil das idólatras, ela colocou a estatueta ao lado do cachorro moribundo. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro rouco, um pedido que não era uma oração, mas um grito desesperado de mãe. São Francisco, se você existe, se você realmente cuida dos animais, por favor, não o deixe ir. Estava frio. Ela fechou os olhos, exausta, derrotada. De repente, um leve tremor percorreu o corpo do cachorro. Um movimento quase imperceptível. Maria abriu os olhos. Totó soltou um suspiro um pouco mais profundo que os anteriores. Ela esperou, o coração batendo descompassado. O vira-lata, então, com um esforço visível, lambeu a mão de Maria. Fraco, mas ali, presente. Um fio tênue de vida. Maria não sabia o que pensar. Era um milagre? Uma coincidência? Apenas o último espasmo antes do fim. Mas a lambida, aquele pequeno gesto, despertou nela uma centelha. Não de fé renovada, mas de uma confusão avassaladora. As imagens eram o inimigo. Certo, o fogo era a salvação. Mas o fogo falhou. E agora, uma imagem, um ídolo, parecia ter trazido o quê? Um respiro? Ela olhou para a pequena estatueta de cerâmica, depois para Totó, que agora respirava com um ritmo um pouco mais constante. Seus mundos, suas certezas estavam desmoronando, dando lugar a uma verdade que ela nunca ousou contemplar. Maria ficou ali, ajoelhada, o chão frio sob seus joelhos, o mundo girando num turbilhão de perguntas sem resposta. A lambida de Totó, fraca, mas real, era um tremor sísmico em sua alma. Não era a cura completa. Não era a certeza de que a morte fora afastada, mas era a vida. Um sussurro de vida. Ela olhou para o focinho úmido, depois para a pequena estatueta de São Francisco, a cerâmica humilde que agora parecia carregar um peso imenso. As imagens eram o mal, o pecado, a porta para a perdição, mas o fogo, seu instrumento de purificação, havia falhado. E agora, um ídolo havia o quê? Trazido um alívio? Uma chance? As horas seguintes se arrastaram em uma vigília silenciosa. Maria não se atreveu a mover a estatueta. Não se atreveu a mover o Totó. Apenas observava, cada respiração, cada espasmo. Lentamente, quase imperceptivelmente, o ritmo da respiração de Totó se tornou um pouco mais regular. O tremor em seu corpo diminuiu. A palidez de seu focinho ganhou um leve tom rosado. A cada pequena melhora, a sentinela em sua mente, antes um bastião inabalável, desabava mais um pedaço. Sua fé, construída sobre pilares de negação e destruição, rangia sob o peso de uma verdade inconveniente. Ao amanhecer do dia seguinte, Totó conseguiu, com grande esforço, levantar a cabeça. Seus olhos, embora ainda turvos, encontraram os de Maria. E então, ele arrastou o corpo 1 centímetro, depois outro, até que seu focinho tocou a estatueta de São Francisco. Um arrepio percorreu Maria. Era uma coincidência? Uma ilusão de sua mente desesperada?
Ela se recusava a acreditar, mas a evidência era palpável. Totó não estava curado, mas estava vivo. E o milagre parecia ter começado no exato momento em que ela, a iconoclasta, havia se rendido a um pedido impensável. Maria tentou dar-lhe um pouco de água em uma colher. Para sua surpresa, Totó bebeu, engolindo com dificuldade, mas engolindo. Era um pequeno passo, mas para Maria era um abismo de novas possibilidades. Ela se sentou ao lado dele, a imagem de São Francisco entre eles, e começou a chorar. Não eram lágrimas de derrota, mas de uma confusão profunda, de um medo novo. O medo de estar errada. O medo de que tudo em que acreditara, todas as suas certezas, as queimas noturnas, as orações fervorosas contra a idolatria, fossem apenas uma prisão que ela mesma havia construído. A obsessão de Maria, antes direcionada à destruição das imagens, agora se voltava para a observação de Totó. Ela notou que, mesmo fraco, ele parecia buscar a proximidade da pequena estatueta. Se Maria movesse, mesmo que um pouco, Totó se moveria para perto dela novamente. Era um comportamento irracional, ela pensava, mas inegável. A cada gota de água que Totó bebia, a cada pedaço minúsculo de ração que ele lambia de sua mão, a muralha de sua fé se desfazia um pouco mais. O São Francisco de cerâmica, antes em objeto de desprezo, agora era um ponto focal, um elo inexplicável entre a vida e a morte, entre sua antiga convicção e uma verdade assustadora. Ela se lembrava da senhora idosa que possuía aquela imagem, a ternura em seu olhar. Maria nunca havia entendido. Agora, uma pontada de compreensão começava a surgir. Não era a imagem em si, talvez, mas o que ela representava, a compaixão, o cuidado com os mais frágeis. Sua mente, antes tão fechada, começava a se abrir para uma ideia perigosa. E se a devoção não fosse uma afronta, mas uma forma diferente de amor? E se Deus, em sua infinita sabedoria, se manifestasse de maneiras que ela, em sua rigidez, nunca havia permitido a si mesma enxergar? A sentinela em ruínas não tinha mais voz para acusá-la. Havia apenas o silêncio e o som suave da respiração de Totó, que a puxava para fora do labirinto de sua própria construção, em direção a um caminho desconhecido e aterrorizante. Os dias seguintes foram uma espécie de trégua silenciosa, um limbo entre o que Maria sempre acreditou e o que seus olhos testemunhavam. Totó, com a ajuda incansável de Maria, começou a comer pequenas porções de ração úmida, lambendo-a diretamente de seus dedos. A cada refeição, a estatueta de São Francisco permanecia ao seu lado, como uma sentinela de cerâmica. Maria observava o cachorro, e o cachorro, por sua vez, parecia procurar a presença da imagem. Se ela o movia um pouco para limpá-lo, Totó resmungava, seu olhar opaco fixo na pequena figura, até que ela colocasse de volta em seu lugar. A casa, antes um campo de batalha contra a idolatria, agora era um santuário improvável. Maria não ousava tocar na imagem de São Francisco com a intenção de destruí-la. Em vez disso, ela limpava com um pano úmido, um gesto que em outro tempo a teria levado à autoflagelação. Cada fibra de seu ser gritava contra aquela atitude, mas a imagem de Totó, lentamente recuperando suas forças, era um argumento irrefutável. A respiração do cão se tornou mais profunda. Seus olhos, antes vazios, começavam a reencontrar o brilho da vida. Ele tentava se levantar, as pernas bambas, mas a intenção estava ali. Maria passava as horas sentada no chão frio, observando. Não havia mais orações de condenação em seus lábios, apenas um silêncio pesado, preenchido pelo som da respiração de Totó. Sua mente, antes um monólito de certezas, agora era um canteiro de ruínas. As palavras do pastor, as pregações sobre a abominação das imagens, ecoavam de forma distorcida, sem o poder de antes. Ela se lembrava de cada estatueta que havia quebrado, cada imagem que havia queimado, cada ídolo
que ela acreditava ter libertado de almas ignorantes. E agora, um desses ídolos parecia ter libertado Totó da beira da morte. A culpa a corroía. Não a culpa por ter adorado um ídolo, mas a culpa por ter sido tão cega, tão cruel em sua devoção. E se tudo o que ela acreditava fosse uma mentira? E se sua fé, tão fervorosa, tão destrutiva, tivesse sido apenas uma forma de afastar a verdadeira compaixão? A imagem da velha senhora, que conversava com São Francisco como um filho, retornava com uma nova luz. Não era ingenuidade, talvez. Era amor. Uma forma de amor que Maria havia esmagado sob os pés de seu próprio fanatismo. Uma tarde, Totó conseguiu se levantar sozinho. Cambaleou, mas se manteve de pé. Maria o observava, o coração na garganta. Ele deu um passo, depois outro, até chegar à tigela de ração. Pela primeira vez em dias, ele comeu por conta própria, devorando o alimento com um apetite que Maria pensou nunca mais ver. Depois, arrastou-se de volta para perto da estatueta de São Francisco. Deitou a cabeça em suas patinhas e fechou os olhos, respirando profundamente. Maria sentiu um nó na garganta. Não havia mais espaço para negação. O milagre, a coincidência, a ironia, o que quer que fosse, estava ali, palpável. Suas mãos, antes ágeis para destruir, agora estavam inertes, incapazes de desfazer a verdade que se impunha. Seus olhos, antes cheios de fogo iconoclasta, agora viam a pequena estatueta, com uma mistura de reverência e terror. O que ela faria agora? Como reconstruir uma vida sobre as cinzas de suas antigas certezas? O caminho à frente era um abismo, mas a respiração constante de Totó era a ponte. Ela sabia que não podia voltar. Tinha que seguir, mesmo que para um lugar que ela, em sua vida passada, consideraria o inferno. O mundo de Maria havia virado de cabeça para baixo, e ela estava prestes a descobrir que talvez a verdadeira fé não estivesse na destruição, mas na aceitação do inexplicável. Maria observava Totó dormir, o peito subindo e descendo num ritmo calmo e saudável. A estatueta de São Francisco estava ali, a poucos centímetros do focinho do cão. Uma presença silenciosa e poderosa. A cada inspiração de Totó, Maria sentia um pedaço de sua antiga identidade se desintegrar. Ela, a guerreira contra a idolatria, agora era a guardiã de um ídolo que de alguma forma havia intercedido. A ironia era um veneno amargo e um bálsamo estranho ao mesmo tempo. Os dias se transformaram em semanas. Totó estava completamente recuperado, correndo pelo quintal com a energia renovada de um filhote. Maria o observava, um sorriso melancólico nos lábios. A alegria da recuperação de seu amigo era inegável, mas vinha acompanhada de uma crise de fé avassaladora. A estatueta de São Francisco permaneceu em um pequeno nicho improvisado em sua sala, um lembrete constante de que o mundo não era tão preto e branco quanto ela havia pintado. Maria parou de ir à igreja. As palavras do pastor, antes tão claras, agora soavam vazias, contraditórias à verdade que se manifestara em sua própria casa. As noites eram longas, preenchidas por insônia e uma torrente de pensamentos. Maria revivia cada queima, cada destruição, cada oração fervorosa pedindo perdão por sua idolatria passada. A memória das faces dos donos das imagens, a dor em seus olhos quando elas levava embora, tudo isso pesava em sua alma, um fardo de arrependimento. Ela havia sido a guardiã de uma verdade, mas agora se sentia a carrasca de uma ilusão. Certa manhã, enquanto preparava o café, o olhar de Maria caiu sobre a estatueta. Não havia mais raiva, nem desprezo. Havia apenas uma curiosidade profunda, uma vontade de entender. Ela tocou a cerâmica fria. Não sentiu um choque elétrico, nem a fúria divina que esperava. Apenas uma quietude, uma paz estranha, quase assustadora. Totó, percebendo a quietude de Maria, veio se esfregar em suas pernas. Maria se abaixou, abraçou o cachorro, e lágrimas quentes rolaram por seu rosto. Eram lágrimas de libertação de uma prisão autoimposta, de uma fé que a havia cegado para a compaixão. Ela sabia que não poderia mais voltar.
O caminho era incerto, mas a certeza de Totó, vivo e saudável, era a bússola. Maria precisava de respostas, não as dogmáticas da igreja, mas algo mais profundo. Lembrou-se da velha senhora que lhe dera a estatueta. A idosa, com sua fé simples, talvez pudesse oferecer a sabedoria que Maria, em sua cegueira, havia ignorado. Procurá-la, revisitar o passado que tanto se esforçara para apagar, era assustador, mas parecia o único caminho. O primeiro passo, ela percebeu, seria voltar aos lugares que um dia ela considerou profanos. Maria pegou as chaves de casa. Totó, percebendo a movimentação incomum, correu para suas pernas, abanando o rabo. Maria se abaixou e o abraçou, sentindo a pelagem macia contra seu rosto. Eu preciso ir, meu amigo, mas eu volto, sussurrou, a voz embargada. Deixá-lo era um sacrifício, mas ela sabia que esta jornada era apenas sua. A porta se fechou atrás dela, e Maria se viu na rua, sob o sol da manhã. Os passos eram hesitantes no início, como se cada fibra de seu corpo resistisse à direção que seus pés tomavam. Ela estava voltando para o labirinto de ruas e vielas que outrora foram seu campo de batalha. O cheiro de incenso, que antes a fazia torcer o nariz em desaprovação, agora parecia carregar um aroma de mistério, de histórias não contadas. Cada esquina virada era um mergulho em memórias. Ela reconhecia as casas, as pequenas vendas, os rostos dos vizinhos que ela, em sua cegueira, havia julgado. Lembrava-se da casa de Dona Alzira, onde quebrou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, ou da casa de seu Joaquim, de onde removeu um presépio artesanal. A culpa apertava o peito, uma dor física que a fazia ofegar. Onde estava a salvação que ela prometia? Onde estava a paz que ela acreditava trazer? Em vez disso, ela havia semeado dor e desolação. Maria não tinha o endereço exato da velha senhora, apenas a lembrança de um bairro modesto, um pouco mais afastado do centro, com casas simples e pequenos jardins. Caminhou por horas, deixando que a memória visual e o sentimento de familiaridade a guiassem. O suor escorria por sua testa, mas ela não parava. Precisava encontrar aquela mulher. Precisava preencher o vazio deixado por suas antigas certezas. Passou por uma pequena igreja católica, com suas portas abertas e a imagem de um santo na entrada. Antes, ela teria desviado o olhar, talvez murmurado uma oração de repúdio. Agora, ela apenas observou, uma curiosidade estranha em seus olhos. Viu pessoas entrando e saindo, algumas com terços nas mãos, outras apenas buscando um momento de silêncio. Não havia demônios ali, apenas pessoas. Finalmente, depois de uma longa caminhada, uma rua lhe pareceu familiar. As árvores frondosas, os muros baixos, o canto dos pássaros. E então, lá estava. A casa de portão de madeira desgastada, com um pequeno jardim florido, onde a velha senhora, em outra vida de Maria, a havia recebido com um sorriso gentil e a estatueta de São Francisco. O coração de Maria disparou, uma mistura de alívio e pavor. Ela estava ali, de volta ao ponto de partida de sua revolução interna. A casa parecia a mesma, imutável ao tempo e às transformações que Maria havia sofrido. O ar parecia vibrar com a memória daquele encontro. Maria hesitou por um longo momento, a mão suspensa no ar, a poucos centímetros do portão. O que ela diria? Como explicaria a reviravolta de sua vida? A velha senhora se lembraria dela? O medo a paralisou, mas a imagem de Totó, deitado ao lado do pequeno santo, era mais forte. Ela não podia recuar agora. Este era o primeiro passo para reconstruir sua fé, sua vida. Respirou fundo, sentindo o cheiro das flores do jardim, e finalmente empurrou o portão. O rangido suave do portão de madeira ecoou no silêncio da manhã. Maria deu um passo incerto para dentro do pequeno jardim, o coração ainda disparado. As flores coloridas balançavam suavemente com a brisa, e o cheiro de jasmim preenchia o ar. Ela olhou para a porta da casa, semi-aberta, e então seus olhos caíram sobre uma figura sentada em uma cadeira de balanço na varanda. Era a velha senhora. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque, e ela descascava laranjas com uma faca pequena, um sorriso sereno no rosto. Não parecia surpresa, apenas presente. A velha levantou o olhar,
seus olhos enrugados encontrando os de Maria. Um brilho de reconhecimento, sem julgamento, surgiu em seu semblante. Ela pousou a laranja e a faca na mesinha ao lado e estendeu a mão, convidando Maria a se aproximar. Maria, a voz da idosa era suave, mas firme, como o murmúrio de um rio antigo. Eu sabia que você voltaria. Maria sentiu um nó na garganta. As palavras, que ela havia ensaiado por horas em sua mente, sumiram. Apenas as lágrimas puderam responder, rolando livremente pelo seu rosto. Ela avançou, cambaleante, até a varanda e se ajoelhou aos pés da senhora. Um gesto de humildade e desespero. Eu sinto muito, Maria conseguiu balbuciar entre soluços. Eu estava tão cega, tão errada. Eu fiz tanto mal. A velha senhora se inclinou, pousando uma mão gentil sobre a cabeça de Maria, afagando seus cabelos. Não há nada a desculpar, minha filha. O caminho da fé é tortuoso para todos nós. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar. Maria ergueu o rosto, os olhos marejados fixos nos da idosa. Mas, como a senhora sabia, eu fui tão dura com a senhora, com sua fé. Um sorriso brando iluminou o rosto da velha. A fé, Maria, não é algo que se impõe ou se destrói com as mãos. Ela reside no coração. E seu coração, eu sempre soube, era bom, apenas um pouco confuso. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante do jardim. E São Francisco, bem, ele tem seus próprios jeitos de falar com as pessoas, principalmente com aquelas que precisam de um lembrete de compaixão. Maria sentiu um arrepio. A menção de São Francisco, vinda daquela mulher, parecia carregar um peso diferente, uma verdade inquestionável. Ela se lembrou de Totó, deitado ao lado da estatueta, e a imagem trouxe um calor reconfortante ao seu peito. Totó, ele está bem, completamente recuperado. E a estatueta? Eu a mantive. A velha senhora assentiu, um brilho de satisfação em seus olhos. Eu imaginei. Ele é um bom mensageiro, não é? Um lembrete de que a vida e a cura vêm de muitas formas, e a fé pode ter muitas faces. Ela se ajeitou na cadeira, seu olhar convidando Maria a se sentar ao seu lado. Venha, Maria, sente-se. Há muito que conversar, e talvez um pouco de chá de ervas para acalmar esse coração agitado. Maria se levantou, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. O peso da culpa não havia desaparecido completamente, mas a compaixão e a aceitação da velha senhora eram um bálsamo. Ela se sentou em um banquinho de madeira rústica, observando a idosa com uma nova perspectiva. A fé daquela mulher não era barulhenta ou impositiva. Era silenciosa, resiliente e cheia de uma sabedoria que Maria estava desesperadamente pronta para absorver. A casa da velha senhora, que antes representava um erro a ser corrigido, agora parecia um porto seguro, um santuário de respostas. Maria percebeu que sua jornada de desconstrução e reconstrução estava apenas começando, e que aquela conversa seria o alicerce para sua nova compreensão do sagrado. A velha senhora se levantou lentamente, caminhando para dentro da casa, e Maria seguiu, sentindo que estava finalmente no lugar certo, buscando as verdades que a religião institucional havia falhado em oferecer. Maria acompanhou a velha senhora até a cozinha, sentindo um calor no peito. Ali, entre o aroma de ervas e um sorriso acolhedor, ela percebeu que a verdadeira fé era um caminho de compaixão e humildade, não de dogmas. O milagre de Totó, o pequeno mensageiro de São Francisco, havia desvendado um novo capítulo em sua vida, onde a cura do coração era tão vital quanto a do corpo. Ela estava em casa.